Olá, boa noite. Eu quero me apresentar às pessoas que hão de se inscrever no meu canal. Esse é um canal novo, esse é o meu primeiro vídeo que eu estou gravando e eu quero me apresentar. Eu me chamo Levi Salles, tenho 70 anos de idade, sou mineiro e vim para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com 3 anos de idade. Portanto, estou aqui nesta cidade há 67 anos. Sou flamenguista desde criança. Eu frequentei muito o Maracanã na época da Geral. Assistia, eu me lembro muito bem, os jogos preliminares que ocorriam antes do jogo principal. Eu vi o Zico, ainda garoto, podemos dizer assim, jogando pelo time aspirante do Flamengo, e depois o vi também no time principal. Eu ia sempre de geral. Naquela época eu nunca frequentei o Maracanã de arquibancada. Todas as vezes que eu ia, eu assistia de geral. Ali próximo do gramado, o Maracanã com mais de 100, 150 mil pessoas. Pegava o trem, Duque de Caxias, ia ali na Mangueira, já próximo do Maracanã, ele dava assim uma meia parada e a gente ia pulando, muitas das vezes caíamos, e para assistir aqueles jogos às 17 horas, nas tardes de domingo, narrado por Valdir Amaral, apitado por Romualdo Arpe Filho, por Armando, e outros, Ayrton Vieira de Moraes, e outros grandes árbitros, né, do futebol brasileiro. Então eu quero aqui nesse meu novo canal fazer análises, e esse análises, ele será uma análise assim, sem paixão, bastante imparcial. E o meu primeiro análise é desse jogo que o Flamengo fez ontem contra o São Paulo e perdemos de 2-1. O Flamengo, ele jogou bem, sem nenhuma paixão. Os seus jogadores são bastante técnicos, mas nós temos que entender que eles estão vindo de uma pré-temporada e muitos estão fora de ritmo de jogo, ainda não estão nas suas melhores condições físicas. Eu quero aqui analisar o fato dos 2 gols do São Paulo. E quero fazer uma comparação, salvo engano, daquele jogo contra o Sport, em que 2 jogadores do Sport, eles deram assim mole, vamos dizer, e nasceram os 2 gols do Flamengo. Eu me lembro que os torcedores de outros clubes, eles procuraram desvalorizar a vitória do Flamengo sobre o Sport, dizendo que o Flamengo ganhou porque teve o Sport 2 jogadores expulsos e os gols dados ao Flamengo foram por erros dos jogadores do Sport. E aí, o que é que isso tem a ver com o jogo de ontem? Tem muita coisa a ver. Os 2 gols marcados pelo São Paulo não foram jogadas assim construídas pelo time de São Paulo. Os 2 gols foram dados pelos jogadores do Flamengo. Foi dado assim de uma forma
não proposital, mas por causa, provavelmente, da falta de ritmo de alguns dos seus jogadores. O gol de cabeça, o Luciano subiu sozinho. Não tinha ninguém marcando o Luciano. Coisa que isso não acontece com a zaga do Flamengo. A gente sabe que a zaga do Flamengo é uma ótima zaga, foi a menos vazada no Campeonato Brasileiro do ano passado. E então o Luciano teve essa felicidade de marcar esse gol sem que fosse incomodado por um jogador do Flamengo. E o outro gol foi uma infelicidade de Pulgar, um grande volante, um dos melhores do futebol brasileiro, que tocou na bola e a bola espirrou e sobrou para o Danielzinho, que estava ali praticamente sozinho, e colocou para o fundo das redes. E o Rossi não teve culpa em nenhum dos dois gols. Agora, veja o gol do Flamengo, que foi um gol de jogada construída. É isso que eu quero enfatizar, analisar. Os gols que o Flamengo tem feito, o que fez contra o Fluminense, que perdeu de 2-1, e o gol que fez ontem contra o São Paulo, jogadas construídas, de pé em pé, toque de bola, Pedro mata no peito, joga para o Plata e Plata, tranquilo, encobre o goleiro e marca um golaço. E da mesma forma que o Fluminense, no jogo contra o Flamengo, no Maracanã, fez os dois gols por oportunismo. Não foram de jogadas construídas. Tudo bem, o jogador do Fluminense, ele pegou a bola de Léo Ortiz e avançou e marcou o gol. Mas foi uma falha do Léo Ortiz. Léo Ortiz falhou ali naquela jogada e facilitou com que o atacante do Fluminense fizesse o gol. E no segundo gol do Fluminense aconteceu a mesma coisa. O Royal, ele praticamente deu passe. Ele deu um passe para o John Kennedy. Como se dissesse assim, toma aí, vai e faz. Lógico que não é de forma proposital. Mas isso são erros que acontecem no início de temporada. Não vamos desanimar pelo fato do Flamengo estar ocupando uma das últimas posições no Campeonato Carioca. Ele não vai ser rebaixado, até porque o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa, provavelmente ele deve vencer. E mesmo que não vença, e vá para aquele quadrangular, daquele quadrangular de 3 dos 4 cai somente um. Então fique tranquilo, o Flamengo não será rebaixado para a Série B do Campeonato Carioca. E o Brasileiro, nós começamos com uma derrota. Vocês lembram que no Campeonato Brasileiro do ano passado, nas 38 rodadas, o Flamengo perdeu apenas 4 jogos. Então nós temos ainda, em relação ao ano passado, mais 3. Com possibilidade de perder sem que venha atrapalhar a ganhar o título do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o meu análise desse jogo de ontem, Flamengo e São Paulo, e com uma rebarba ainda do jogo Flamengo e Fluminense, onde fomos derrotados por 2-1. Domingo, nós estaremos analisando o jogo Flamengo e Corinthians, que acontecerá em Brasília às 15 horas. Um forte abraço aí, você se inscreva no meu canal. Eu quero ver quem será o meu primeiro inscrito. E faça um comentário aí. Tá ok? Muito obrigado aí. Um beijo no coração. Sempre Flamengo.